Bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática. E nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre as expressões algébricas. Então observe aí a seguinte situação, tá? Para ilustrar nossa explicação, eu peguei uma figurinha igual a essa. Acredito que todo mundo já viu e já tentou resolver um probleminha parecido com esse no Facebook, no Instagram, nas redes sociais aí. Então, como ponto de partida, peguei um probleminha desse. Então repare aí que eu tenho lá algumas figuras e um resultado final. As situações como essa, eles vão representar para a gente, elas são representadas através de equações matemáticas. É lógico que é muito mais atraente, mais agradável resolver esta ilustração aí, o probleminha dessa ilustração, do que um problema matemático. Mas o que eu quero chegar aí e concluir é que tanto faz uma situação como a outra, as duas são iguais. Tá? A ideia por trás das duas é a mesma. Então, os valores desconhecidos aí na nossa equação, que são, matematicamente a gente vai representar através de letras, nós vamos chamar de variáveis ou de incógnitas. Aqui, nesse exemplo, a gente está usando figuras, mas na matemática, numa escrita mais formal, nós vamos usar letras. Tá? O objetivo do nosso problema é achar o valor de cada figura. O objetivo na nossa expressão matemática é achar o valor de cada letra. Então, observando aí, lá na primeira sequência, eu tenho que 3 tartarugas valem 21. Então, o requisito básico aí é lembrar que figuras iguais têm valores iguais. Na matemática, letras iguais têm valores iguais no mesmo exercício. Quando eu mudo de exercício, o valor muda, certo? Então, se 3 tartarugas valem 21, é porque cada tartaruga vale 7. Achei o valor da tartaruga, eu vou passar para a linha de baixo. Tá? Então eu tenho ali tartaruga mais 2 coelhos que valem 15. Se a tartaruga vale 7, 15 menos 7, 8. Sobrou 8 para dividir entre 2 coelhos. Figuras iguais, valores iguais. 8 dividido por 2, 4. Já sei o valor da tartaruga, já sei o valor do coelho, consigo agora ir na terceira equação e achar o valor do gato. Então, 7 mais 4, 11. Para chegar no 8, 3. Então, o valor do gato, 3. E, finalmente, respondendo a pergunta que o exercício está me fazendo, quanto que é 7 mais 4 vezes 3? O único detalhe que eu tenho que tomar cuidado é que primeiro eu faço a multiplicação e depois a conta de mais. Então, 4 vezes 3, 12, mais 7, 19. Então, o resultado final dessa expressão nossa é 19. Um probleminha inicial para ilustrar a nossa expressão algébrica, nosso estudo de expressões algébricas. Acho que todo mundo também já viu um problema desse tipo assim. Pense em um número. Um amigo sempre chega para você e fala, eu leio a sua mente, eu adivinho o seu pensamento. Vamos testar. E propõe algumas operações. Então pense em um número. Multiplique esse número por 2. Some 10 ao resultado. Divida esse número por 2. Subtrai o número que você pensou. Aí ele faz um pouquinho de suspense e fala assim, o resultado é 5. Muitas vezes a gente fica, nossa, como ele fez isso? Como que ele descobriu? Então, para responder essa pergunta, eu vou representar isso aí através da matemática, usando uma letra, usando uma parte da matemática que chama álgebra. Eu vou representar essas operações através de uma expressão matemática. O número pensado eu vou chamar de x. Cada um pode pensar em um número diferente, então ele é uma variável. Se é variável, em matemática, eu escrevo com uma letra. Multiplicar por 2, então eu peguei o número x e multipliquei por 2, transformando ele em 2x. Somar 10 ao resultado.
Então eu tenho 2x mais 10. Repare que eu vou escrevendo as operações passo por passo, tá? Dividir esse resultado por 2. Então eu tenho 2x mais 10 dividido por 2. Repare que no numerador dessa fração o 2 é um fator comum, eu coloquei ele em evidência, tá? Então ficou assim, 2 que multiplica x mais 5. Multipliquei por 2 e dividi por 2, eu posso simplificar esse 2, sobrando aí apenas o x mais 5. E, finalmente, subtrair o número pensado. Então eu tenho x mais 5 menos x, sobrou apenas para a gente o resultado 5. Então, independente do número que eu pensei, lá no começo, que era o x, eu fiz algumas operações e automaticamente eu anulei o valor do x, eu anulei o valor pensado. Então, nesse probleminha simples aí, independente do número que você pegue como ponto de partida, o resultado final sempre será 5. Você pode testar com seus amigos aí. Então, expressões algébricas, né? Passando ao estudo das expressões algébricas. Ela é uma expressão matemática que contém letras, variáveis ou incógnitas, números e operações. Alguns exemplos, tá? 12xy elevado ao cubo, menos 2x mais 5y menos 3z, 3 sobre 2a mais 2b. Escrevi aí alguns exemplos de expressão algébrica. Um cálculo que a gente vai fazer bastante em expressão algébrica é determinar o valor numérico. O valor numérico nada mais é do que atribuir um valor, dar um valor a cada letra e fazer os cálculos indicados. Aí eu preciso lembrar sempre que entre números e letras sempre tem uma multiplicação. 12x é a mesma coisa que 12 vezes x. Menos 2x, menos 2 vezes x. 5y, 5 vezes y. Então, toda vez que eu encontrar um número e uma letra, entre eles sempre tem uma multiplicação. Vamos pegar um exemplo aí. Então, qual é o valor numérico? Quanto dá essa expressão 3x mais 4 quando x vale 5? Olha como que nós vamos resolver isso aí. Vou lá no lugar do x e substituir ele pelo valor que o exercício está propondo para a gente, que é 5. Então a expressão ficou 3 vezes 5 mais 4. Primeiro a multiplicação, 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. Bastante fácil, hein? Outra expressão para a gente calcular o valor numérico. 2a menos 3b. E a sugestão, o pedido do exercício é que o A vale 3 e o B vale 8. Então vou lá no lugar do A escrever 3, vou no lugar do B escrever 8 e lembrando que sempre entre o número e a letra tem uma multiplicação. 2 vezes 3 menos 3 vezes 8. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 8, 24. E 6 menos 24, menos 18. Estou devendo mais do que eu tenho. E o nosso último exemplo aí é qual é o valor da expressão aí x ao quadrado mais 3x menos 8. Repare que no exercício eu posso ter uma única letra em dois lugares diferentes, ou 2, 3 ou 4 letras aí, ou mais letras na nossa expressão. Pego o valor, substituo cada um no seu lugar e faço as operações indicadas. Nesse caso, x vale menos 2. Há um cuidado para não confundir e não misturar sinal. Toda vez que eu tiver número negativo, eu vou usar parênteses. Tá? Então, trocando, temos aí menos 2 ao quadrado. Repare que eu troquei o x por menos 2 e mantive a operação de quadrado. Mais 3 vezes menos 2, menos 8. Fazendo essas operações, menos 2 ao quadrado é 4,
3 vezes menos 2 é menos 6, menos 8. 4 menos 6, menos 8, menos 10. Portanto, o resultado dessa expressão é menos 10. Então, lembrando aí, toda vez que falar de valor numérico, eu preciso substituir a letra por um valor e fazer as operações indicadas. Lembrando sempre que entre números e letras tem sempre uma multiplicação a ser feita. A aplicação das nossas expressões algébricas. Então, ela vai representar uma operação que é realizada sempre para diversos valores ou para valores diferentes. Vou pegar uma situação aqui. Qual o número de patas de um cachorro? Vou considerar sempre, um cachorro normal com 4 patas. Então, se eu tiver um cachorro, eu vou fazer 4 vezes 1, 4 patas. Tá, a ideia aí justamente é fugir da resposta rápida. Falar, o cachorro tem 4 patas e acabou. Não, eu vou representar aí pela multiplicação para poder chegar no resultado final, tá? Então, se um cachorro tem 4 patas, 2 cachorros, 4 vezes 2, 8. 3, 4 vezes 3, 12. 4, 4 vezes 4. A mais importante nessa parte é pensar na conta que eu estou fazendo e não no resultado. Então, repare aí que o fator 4 ele é um fator comum em todas as operações. E ali eu estou trocando, está aparecendo um número variável. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, resumindo essa expressão, ela vai ficar assim. Então, se eu tiver uma quantidade n de cachorros, a quantidade de patas sempre vai ser 4 vezes n, onde n representa o número de cachorros. Uma outra situação, Qual é o valor gasto com a compra de litros de leite? Aí eu peguei como base o litro de leite a R$ 2,80. Então, se eu tivesse 1 litro de leite, 2,80 vezes 1. 2 litros, 2,80 vezes 2. 3 litros, 2,80 vezes 3. 10 litros, 2,80 vezes 10. Repare de novo, eu tenho um valor fixo de 2,80 e um valor variável representando as quantidades. Então, nossa formulazinha aí, se eu tiver x litros de leite, então a expressão algébrica que representa o gasto de dinheiro é 2,80 vezes x, e x é a quantidade de leite. Um exemplo aí, retirado lá do caderno do aluno do 7º ano, tá? São Paulo faz escola, 7º ano, volume 1. Então ele diz assim: uma mãe consultou um farmacêutico sobre o número de gotas de um remédio recomendado para crianças. Antes de responder, ele leu as seguintes instruções na bula. Então apareceu aí uma tabelinha. De um lado da tabela, numa coluna da tabela, a idade da criança. Do outro lado, o número de gotas. O número de gotas, repare aí que aparece uma variável P. Então, lá embaixo na tabela eu tenho lá anotado que o P é o peso da criança. Normalmente chamamos de peso, comumente. Essa ideia aí o conceito aí é massa. A mãe informou que a criança tinha 2 anos e pesava aproximadamente 11 quilos. Ele informou então que ela deveria dar 17 gotas. Como o farmacêutico calculou esse valor? Justifique sua resposta. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aí é localizar a idade da criança. Então, a mãe falou que a criança tem 2 anos. Olhei na tabela e encontrei lá os 2 anos. O segundo passo é caminhar em direção à coluna do número de gotas e pegar a expressão. A expressão é 2P menos 5. O terceiro passo, agora vem a parte do cálculo, é substituir o P, peso, por 11 e fazer as contas. Então, o número de gotas
Para essa situação é 2p menos 5. Lembra aí que entre o 2 e o p, uma multiplicação. Substituindo 2 vezes 11 menos 5. 2 vezes 11, 22, menos 5, 17. Portanto, né, a resposta do farmacêutico aí está correta. Temos aí realmente 17 gotas. Numa outra situação, né, continuando aí utilizando a tabela, ele diz assim: o peso das pessoas é muito variável, por isso uma criança de 2 anos pode ter pesos diferentes, variando de 10 a 13 quilos aproximadamente. Calcule o número de gotas indicado para crianças com as seguintes idades: 1 ano com 8 quilos. Então eu vou na tabela, procuro lá 1 ano e a expressãozinha do número de gotas respectivo. Então, para essa idade, o número de gotas é 2p, retirado da tabela anterior. 2p, 2 vezes p. P está valendo 8, 2 vezes 8, 16 gotas. Na letra B, 2 anos com 12 quilos. Então, consulto a tabela, achei que a expressão é 2p menos 5. Substitui p por 12. 2 vezes 12 menos 5. 24 menos 5, 19. E a última situação aí, letra C. Vou lá na tabela, ver qual expressão devo utilizar. 2p menos 8. P, 14. 2 vezes 14 menos 8. 2 vezes 14, 28, menos 8, 20. Então, o cuidado que eu tenho que ter nesse exercício é que não existe uma única expressão para todas as idades. Cada idade tem uma expressão diferente dada pela tabela anterior. Então, eu preciso consultar a tabela e olhar qual expressão eu devo usar em cada situação. Há um exercício clássico aí de valor numérico de expressões algébricas. Um outro exemplo diz assim: na pizzaria Nona Rosa é cobrada uma taxa para entrega em domicílio. A taxa é calculada com o valor fixo de R$ 2,00 mais R$ 1,50 por quilômetro de deslocamento. Lúcia solicitou a entrega de uma pizza. Escreva uma expressão algébrica para a entrega da pizza. Bom, de forma semelhante, vou fazer assim. Então, taxa de entrega, R$ 2,00 fixo, mais R$ 1,50 por quilômetro. Então, se ela morasse a 1 quilômetro, ela pagaria 2 mais 1,50 vezes 1. Se ela morasse a 2 quilômetros, 2 mais 1,50 vezes 2. Se ela morasse a 3 quilômetros, 2 mais 1,50 vezes 3. Repare aí, né, que a única coisa que está mudando são os valores da distância. 1, 2, 3. Eu sempre tenho aí uma parte fixa. Resumindo, né, escrevendo a expressão, então, eu tenho uma parte fixa, 2 mais 1,50 vezes x, onde x é o número de quilômetros. Então, essa é a expressão algébrica para calcular a taxa de entrega nessa situação do problema. Um exemplo aí, né? Calcular a taxa de entrega para cada deslocamento abaixo. 8 quilômetros. Então, se ela morasse a 8 quilômetros, teríamos aí a seguinte taxa: 2 mais 1,50 vezes 8. Lembra aí que primeiro é a multiplicação, depois a conta de mais. Então, 2 mais 12, taxa de entrega, portanto, 14. R$ 14. Vou deixar aí como sugestão para vocês a letra B, 11 quilômetros, e a letra C, 15 quilômetros. Então, substitui aí x por 11 e faça as operações. Nunca deixe de anotar, de fazer seus cálculos e encontre a resposta. Espero que vocês tenham gostado.
Um abraço e até a próxima!